Ó, aqui eu tô dirigindo na rodovia já faz mais de 1h e 12. E a temperatura da transmissão, ela tá em 62 graus. Ela tá fixa nessa temperatura há mais de meia hora. Praticamente o percurso inteiro desde que entrou na estrada, travado em 62 graus. A temperatura externa 21 graus, mas desde a hora que estava 19 graus, ela ainda estava mantendo no 62. Tá travado aqui no Cruise Control a 120 km por hora, uma estrada sem muitas subidas. E daqui a pouco eu vou descer a Serra de Taubaté. Aí vamos ver como que ele vai se comportar no final da descida. Começando aqui a descida da Serra de Taubaté. A temperatura está em 65 graus. E deu 2 horas e 23 minutos até agora. Bom, aqui na serra eu vou descer usando o pedal shift, segunda e terceira marcha, às vezes primeira. Quem conhece a serra sabe que ela é bem íngreme, não é recomendado usar muito freio aqui para evitar problema lá no final dela. Dá uns 8 a 10 km de serra. Chegando lá embaixo, a gente vê como é que vai estar a temperatura da transmissão. Já passando aqui do meio da serra, devo ter andado aqui uns 4 km, temperatura em 74 graus. Então subiu aí uns 10 graus. Aqui praticamente mantendo a segunda marcha e alternando às vezes para a primeira. Então a rotação vai bem alta na descida. Aqui é conhecido como Serra das Calotas, o tanto de calota que tem na lateral da pista. O pessoal vai segurando muito no freio. Chega aqui no final da serra, o carro está sem freio, as calotas estão tudo soltando da roda. Temperatura 77. São 12 graus a mais do que no início da descida da serra. Vou dar uma pausa aqui, continuar quando acabar a serra. Aqui chegou no final do trecho de serra. 80 graus foi o limite que chegou a transmissão. E o radiador, eu reparei, sempre mantendo ali nos 77, 80 graus. Bom, agora voltando a parte plana, tem mais uns 40 minutos de estrada. Aqui vai ser tudo plano. A tendência é a temperatura voltar ali para os 65 graus. Então a descida de 8 km de serra, segurando ali na segunda marcha, às vezes na primeira, ele aumentou 15 graus, foi de 65 para 80. Então é isso.
agora deve cair para o 65, mais ou menos, 60, 65. E na volta eu faço a filmagem de como ele vai se comportar na subida, que aí motor e câmbio também são bem exigidos ali, na hora que for subir a serra. Bom, chegando aqui no final do percurso, 254 km, 3 horas e 15 dirigindo, 10,4 de média, 10,4 km por litro no etanol puro. E o câmbio, como esperado, voltou aí para os 65 graus. Aqui mantendo uma média de 80, 100, 110 na estrada. Aí o fluxo de ar entrando pela frente, a temperatura foi baixando, ela vai baixando devagar, 80, 77, depois mais uns 5, 10 minutos 74, depois mais uns 5 minutos 71, até estabilizar no 65, que já faz um tempo que está em 65. E bom, agora próxima parcial que eu faço vai ser na volta da viagem, subindo a Serra de Taubaté. Bom, aqui eu já estou retornando da viagem, já estou indo sentido São Paulo, na rodovia Oswaldo Cruz. Estou em vias de entrar na Serra de Taubaté para fazer a subida. Por enquanto eu estou dirigindo a 40 minutos, a transmissão em 65 graus. E aí eu pretendo subir aqui com o modo esporte ativado. Acabei de ativar aqui o esporte, modo esporte ativado. E vamos ver, a temperatura vai chegar a qual marca na subida com essa condição extrema aí. Eu acredito que ele vai ficar trocando ali primeira, segunda, no máximo a terceira marcha, sempre esticando bastante o giro, né? Então vamos ver a temperatura que vai chegar lá em cima, aí eu retorno com o vídeo. Já deu aqui uns 5 km de subida de serra. Ainda dei a sorte de pegar um ônibus aqui, então tá bem complicado. Essa serra é muito perigoso fazer qualquer ultrapassagem, aliás até proibido ultrapassar em qualquer ponto aqui. E o câmbio aqui já em 98 graus, então sendo bastante exigido, né? Tem curva aqui que o ônibus quase nem consegue fazer. Daqui a pouco acabar a serra, voltar para ver a temperatura máxima que ele vai ter atingido. Final da serra, mais ou menos uns 8 km de subida pesada aqui, 110 graus o câmbio. Então realmente extremamente exigido nessa subida. Esporte ainda ligado ali, subi a serra inteira com esporte. Para quem não conhece, essa serra aqui extremamente íngreme. O ônibus ali que estava na minha frente, achei que fosse até proibido o ônibus nessa serra. Tinha curvas que ele não conseguia fazer, então tinha que frear, dar uma ré, pegar o ângulo e depois completar a curva. Mas realmente, aí já veio aqui que eu peguei a reta, né? Mesmo com o esporte ligado, vou desligar assim que acabar o vídeo, a temperatura já começa a cair. Agora é questão de tempo aí para ele voltar para casa dos 70 graus, 65, que é o normal que a gente já viu que ele faz na estrada em linha reta. Então é isso. Bom, como já era esperado, precisou de um pouquinho mais aí de 10 minutos para a temperatura cair bastante no trecho plano. Plano, nem tão plano assim, até continuam umas subidinhas, descidas, né? Mas a temperatura cai bem rápido.
Eu não mencionei, mas o ar-condicionado ele ficou desligado o tempo todo durante a subida da serra. Não sei se isso influencia, porque acho que o ar-condicionado tem uma ventoinha também, né? Então não sei se com ele ligado talvez a temperatura ajudasse a baixar um pouco durante a subida. Mas realmente isso aí eu não sei. E durante a subida da serra, mais ou menos ali pro meio da serra, quando eu tinha andado uns 4 a 5 quilômetros, foi aí que ele bateu a casa dos 100 graus. Na segunda metade da serra que ele foi subindo ali 104, 107, até que lá no finalzinho da serra 110 graus, que foi a temperatura máxima que ele atingiu. E bom, eu não conheço outra serra que tem condição mais adversa aqui, pelo menos que eu tenha dirigido já. Mas não sei o que aconteceria também se tivesse mais 10 quilômetros de subida da forma que ela já é, né? Mas em caso hipotético, só para saber, para pensar o que aconteceria com a temperatura, até quanto ela iria, né? Enfim, aí eu vou finalizar o teste por aqui, porque em rodovia plana, assim, sem muita subida, sem ser serra, a gente já sabe, viu no começo do vídeo, que vai estabilizar daqui a pouco na casa dos 65. Então é isso.